O único livro que eu achei que tem uma regra de fé e prática para o homem que crê, entendeu? O único livro que eu achei foi a Bíblia. Então, pela Bíblia, eu pude entender, eu pude compreender que Deus, ele muda o homem, ele transforma o homem, ele dá entendimento para o homem, ele abre a visão do homem, a visão espiritual. Então, pela Bíblia, se a pessoa lê a Bíblia e não só lê a Bíblia, mas também a pessoa lê a Bíblia e a pessoa orar e pedir a Deus discernimento para entender então, as coisas materiais e as coisas espirituais. Nivaldo, mesmo que a pessoa não consiga de um dia para a noite, mas consegue. Entendi. Deixa eu te fazer a pergunta. Já que o senhor tem um entendimento espiritual de Deus, o senhor tem Bíblia aí na sua casa? O senhor tem Bíblia aí na sua casa? Sim. Tem Bíblia aí? Tem. Pega a Bíblia aí pra gente, pede aí pro filhão pegar a Bíblia pra gente aí e abrir em Êxodo 21. Pode. Essa já pegou aqui. Pegou? Agora pede para abrir aí. Essa já pegou, 21. Pode falar. Abre. Sim, tudo bem. Êxodo 21. Já abri. Isso. Já briga pra ele. Eu estou ligeiro, já achei. Êxodo 21, pode abrir aí. É brabo, agora eu gostei. Agora faz o seguinte, lê pra gente aí e pede a interpretação correta aí pra gente. Sim, pode dizer. A partir deixa eu mostrar minha cara aqui. Vamos lá. Lê aí pra gente aí, vamos lá. É pra ler todo ou metade? Deixa eu dar lei. Vai lendo aí, a partir do primeiro versículo, vai. Pronto, vamos lá. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao sétimo sairá por de graça. Se entrou com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher e os meus filhos não quero sair, porro. É porque a tradução aqui é meio estranha, mas vocês vão entender. Então, se seu senhor o levará ao juiz e fará chegar à porta, ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e servirá para sempre. Se algum vender sua filha por serva... Rapidinho. Sim, agora lê pra gente lá o versículo 20 e o 21. Bora, vamos lá. Se alguém ferir o seu servo ou sua serva com um pau e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Beleza. Agora, quer que eu explique ou o irmão explica? Eu quero agora a explicação de vocês dois para a explicação da escravidão aí durante a eternidade, né? Enquanto o senhor tiver a posse da mulher e do filho. E por qual motivo, se o escravo morrer espancado, ou agonizando, depois de um dia, o dono não acontece nada com ele. Explica aí pra gente aí. Deixa eu trazer a minha explicação depois para a entrada dele. Deixa eu pegar o microfone aqui. Então, vocês, eu vejo constantemente, vocês falar muito acerca da questão dos estatutos e mandamentos e coisas acerca da lei. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele veio, Cristo fala, Paulo fala. A gente não desculpa aí. Desculpa aí. O Espírito Santo é que tá saindo. É o Espírito. Vai. Exato. Paulo fala. Primeiro lugar, se você quiser falar de um jeito, me exortar, exorte, mas não com zombaria, por favor. Vamos lá. Paulo fala que o fim da lei é Cristo. Entendeu? Então, quando Cristo veio para a Terra,
todos esses estatutos que Moisés deixou, se você obedecer um, você tem que obedecer todos. Entendeu? E por que Paulo tá falando para os escravos serem... Calma aí, rapidinho, Esdra. Por qual motivo Paulo estava falando para os escravos serem submissos a todos os seus senhores, não só os bons, mas também os maus? Exemplo, vamos lá. Se eu sou uma pessoa que tem uma mulher boa ou mal, né? A mulher é mal, a mulher é do mal, no caso. Só porque ela é do mal, eu não vou tratar eu conhecendo a palavra de Deus, eu vou tratar ela mal porque ela é do mal, vou pagar mal com mal. Mas eu tenho que pagar o mal com o bem. Mas ele não tinha acabado com a escravidão, então por que Paulo estava falando para os escravos serem submissos aos senhores do mal? Eu não sou muito bom de interpretação linguística, mas eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo pelo Espírito Santo. Com escravidão, pelo menos concordo. Fala o seguinte, você vai ter aqui, ó, em Colossenses, vós servos... Vou lá agora, vai, Colossenses, capítulo 3, de 22 a 24. Lê pra gente aí. Deixa eu achar, que eu sou bom de Bíblia, mas na hora que eu me atrapalho. Que eu ia contar até a experiência e vocês não deixaram, né? Que eu tive um problema na mente, eu esqueci até quem eu era, entendeu? E eu chamava, olha, isso vocês podem dar risada, eu não ligo. Eu chamava meu pai de montanha, minha mãe de vento, repare só que estranho. Quando eu tava doente. E dizia, quem é você? Eu não sei não quem eu sou. Todo mundo me contando que eu fazia isso. Mas depois que meu pai começou a orar e jejuar, Deus permitiu eu passar essa prova para eu crescer espiritualmente. Porque é bem-aventurado o varão que é provado, porque depois da aprovação será a coroa da vida. Eu fui aprovado e hoje em dia eu tenho visões espirituais, não tenho muito conhecimento bíblico, mas estou buscando. Não tenho muito discernimento espiritual, mas estou buscando e Deus está comigo. Mas vamos lá. Colossenses quanto? Você foi no médico? 3, 22 a 24. Ô, Esdra, tu foi no médico quando estava doente? Fui bastante pro médico, passei por psicanálise, passei por psicólogo, por psiquiatrista, passei por tudo. Fui tratado até em São Paulo. Como meu pai é pastor, e ele tem uma condição aqui mais ou menos, eu fui tratado até em São Paulo, mas nada resolveu. E eu disse, aí muita gente dizia, já que o senhor é homem de Deus, por que o senhor permite por médico? Aí o pai falou, porque cada um tem seu valor. O médico tem seu valor, todo mundo tem seu valor na terra. Então, eu vou valorizar a medicina, mas vou continuar orando. E foi isso que ele fez. Eu fui para a medicina. Fui para a medicina. Fui tratado. Aqui, não tem problema não. Mas tem hora que é bom falar algo, porque a pessoa entende mais. A Bíblia fala que a palavra alta está quebrando o nosso, né? Esdras. É que você tá deixando a gente aqui surdo, cara. A gente só tá te pedindo para falar mais baixo, só isso, cara. Só um pouquinho mais baixo só, cara. Ninguém aqui... Eu já baixei o som um pouquinho aqui. Vou assumir. Vai, lê aí pra gente aí, ó. Só baixa um pouquinho mais o volume. Porque tá tranquilo. Lê aí pra gente aí, ô Esdra. Não vou baixar o volume não, você vai discutir. Lê aí o capítulo 3, versículo 22 ao 24, vai. Do Colossenses. Colossenses 3. 22 a 24. 3, vai. Né? Isso. Vamos lá. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, mas para agradar os homens. Olha que mistério. Mas em simplicidade de coração temendo a Deus. E tudo quando fizer, de fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O que é que você entende disso aí? Explica aí. Não, ele quer... Não, explica você primeiro, para depois explicar. Depois eu explicar em cima, entende? O meu entendimento é que ele está mandando os escravos, né? O meu entendimento? Vamos lá. Deixa eu ver aqui de novo. Olha o que diz aqui, para o mistério aqui. Não para agradar os homens, mas em simplicidade de coração também na Deus. Então para entendeu? Olha, não é para agradar os homens. Pode falar. Mas tu acha certo isso? A escravidão ser endossada por Paulo? Na verdade, você obedecer ao seu senhor é um trabalho. Ele pode ter expressado como escravidão no sentido literário da palavra,
Mas, na verdade, você obedecer a seu senhor é você estar trabalhando e tá cumprindo seu dever, você não acha, não? Não, porque naquele Não. tempo não tinha salário, Não né? tinha. Não tinha essas coisas, era escravo mesmo. Não tinha salário naquele tempo. Não tinha carteira de trabalho, meu irmão. Não tinha Não sindicato. Você falou a verdade, não tinha carteira de trabalho. Agora dizer, pai, que não tinha salário. Não tinha salário, Esdras. O trabalho era escravo. Era escravidão é isso que ele tá mesmo, comentando. Mas nem todos, nem todos. Como hoje tem ainda trabalho escravo. Mesmo, Ele fala da escravidão, o termo aí é doulos. mesmo como hoje tem trabalhos escravos. Ô, Esdra, quem não era escravo era senhor. É assim. Sim, mas é a expressão que Paulo usou. E também segundo a expressão bíblica. Mas em primeiro lugar, nós não sabemos se Paulo escreveu verdadeiramente escravo. Sabemos. Mas é grego. Sabemos. Gente, na boa, não tá dando, mano. Eu tô ficando surdo aqui. Eu baixei o volume aqui. Cara, eu também. Não tá Puxa dando vida. pra mim, sério. Eu tirei os dois fones pra frente. Tá sim. dando. baixei o Tá volume. doendo aqui o ouvido, né? Mas quando eu punha de novo, eu sofria também. Eu não conseguia. Por isso que os cristãos continuam sendo cristãos, porque quando eles saem do culto, aquela voz fica ecoando ainda, gritando tanto. Antes de você puxar outro assunto com outro aí, é sobre o rapaz que estava aqui, o Esdra e o pai dele, né, que é pastor. Olha, você estava colocando sobre a questão da escravidão. Eu queria que o Esdra ainda estivesse aqui, ele estava gritando muito, fala muito alto, eu tive que baixar muito aqui, quase não entendi o que os outros falavam. É um costume pentecostal, parece, né? Mas assim, Sim. eu queria perguntar a ele se fosse ele, ou a irmã dele, ou a mãe dele, na época do povo da Bíblia, daquele contexto ali, por exemplo, se a irmã dele ou a mãe dele fosse Agar, a escrava de Abraão, do qual Abraão a violentou, a estuprou, a engravidou, ela grávida levou uma surra de Sarai, a irmã e esposa de Abraão, foi expulsa de casa. No deserto, o tal do anjo, porque dentro da Bíblia tem anjo, né? Apareceu para a escrava para mandar ela voltar e se humilhar à situação de escravidão. Imagina aí, se fosse a irmã dele ou a mãe dele nessa situação, ele ainda defenderia o dono dos escravos, por exemplo, o Abraão? Olha, ele é rico, ele é uma pessoa que, por exemplo, se a escravidão existisse nos dias de hoje aqui no Brasil, ele seria um dono de escravos ou ele seria um escravo? A escravidão não foi apenas com pessoas negras, a escravidão funcionou por questões econômicas. Se, caso houvesse aqui uma lei de escravidão, como está dentro da Bíblia, como está ali na época de Abraão, naquela época ali, aquela coisa toda, certamente eu seria um dos escravos. Ele provavelmente também seria um dos escravos. Veja, como você mesmo citou aí, Antônio, passagens da Bíblia, mandou ele ler. A Bíblia lá diz que é a ordem de Deus. As pessoas devem comprar umas às outras e colocar aquelas pessoas para se reproduzirem, para os filhos delas serem escravos dos filhos dos donos dos escravos. É isso que o texto está dizendo? Esse é o contexto? Porque eles gostam muito de usar contexto. Você está lendo fora de contexto. Mas o que eles criam é pretexto. Contexto é isso aqui, meu amigo. Leia o texto e faça o contexto de forma correta. Agora, me responda com sinceridade, Esdra. Ou responda para você mesmo, para o seu pai, converse com ele. Se fosse você na situação dos escravos daquela época, você defenderia seus donos? Você já nasceu... teria que ter entrado na hora que ele estava aqui, o seu pai sendo um escravo, seu pai. Aí você é filho dele, você nasce dentro da escravidão sem nenhuma esperança mole, de tinha vida. que ter entrado antes. Mas essa hora a resposta ia vir depois desse conteúdo, é que o Wesley Mas, cara, ele tava gritando né? tanto, mano.